como você pode realizar procedimentos de analgesia no seu transanestésico com o que você tem aí na sua clínica, tá? Ou no seu centro cirúrgico, nas suas limitações farmacológicas. O importante disso, que eu sempre tenho frisado nas minhas lives ou nos meus vídeos, eu sou um profissional, um anestesista que faço uso de opioide. Tá? Existem algumas linhas aí, né, do pessoal que curte opioide, tem o pessoal que usa bem pouquinho e o pessoal que não usa, que eles chamam de opioid free. Eu gosto, apesar dos efeitos negativos, né, principalmente de imunodepressão dos opioides, eu gosto bastante do efeito deles, da potencialização que eles promovem com os anestésicos gerais, o relaxamento do paciente, sabendo escolher qual opioide utilizar. Eu particularmente não vejo problemas em relação a este uso. Por isso que eu estou aqui tentando mostrar como dá para você fazer, porque algumas pessoas às vezes me escrevem e dizem: Rafael, mas eu não tenho sulfentanil, eu não tenho remifentanil, eu não tenho bomba de infusão. Eu também já não tive isso. E eu fazia. Como? Vou mostrar para você hoje como você pode fazer a partir de daqui a pouco, quando começar as suas anestesias, como você trabalhar com esse tipo de analgesia no transanestésico, tá ok? Então, basicamente assim, por que eu utilizaria esse tipo de analgesia transanestésica? Porque nós sabemos que na manutenção anestésica, seja ela inalatória, que a maioria das pessoas ainda utilizam a inalatória como técnica padrão de manutenção anestésica, ou mesmo pela ativa, tanto o isoflurano quanto o propofol, que são os dois principais anestésicos que nós usamos nessas duas técnicas, eles são destituídos de efeitos analgésicos. Eles promovem narcose, desligamento cortical, mas o estímulo de dor, o estímulo nocivo ainda é percebido. Então a gente tem que complementar essa inibição do estímulo nocivo de alguma forma. Uma das formas que nós utilizamos é com o uso de analgésicos. Tá? Existem várias outras formas, como coadjuvantes de analgesia e principalmente os bloqueios locais. Os bloqueios são muito, muito interessantes e importantes nessa fase, porque daí eu utilizo bem menos anestésico de manutenção, ou às vezes nem utilizo anestésico de manutenção, fazendo bons bloqueios, né? Então, a importância de você manter uma analgesia no transanestésico confere para o nosso paciente, além de continuidade da sedação, analgesia propriamente dita, tá? E uma coisa muito interessante que é a potencialização dos anestésicos gerais. Então, dependendo das associações que você fizer, você consegue potencializações de aproximadamente 60% de anestesia geral. Isso quer dizer, você vai utilizar menos 60% de anestésicos de manutenção. É 60% menos borbulhamento, tá, do isoflurano, é 60% menos taxa de manutenção de propofol. Por que 60%? Porque eu não estou colocando a Dex, como a dexmedetomidina, como um medicamento de infusão agora. Tá? A minha intenção é que você entenda o processo de anestesia, de analgesia transanestésica, tá? Sem utilização da Dex. Estou considerando que você não tem dexmedetomidina na sua clínica e que você tem alguns outros fármacos que dá para utilizar nessa manutenção anestésica. Tá? Então, como é que geralmente nós fazemos? Sempre o mesmo esquema que eu tenho orientado. O motivo pelo qual você foi chamado para anestesiar. Então veja lá o porquê. É uma castração eletiva. Pode ser. É uma esplenectomia. Ok, você tem que avaliar o motivo pelo qual você foi chamado para anestesiar. A partir desse ponto, o que eu chamo de mapeamento, que é o reconhecimento do seu paciente. Então, a espécie, cão ou gato, que é o que a gente geralmente tem comentado, o sexo, a raça, características particulares desse paciente, se ele tem comorbidades,
qualquer coisa que envolva o paciente, para que você entenda sobre qual paciente você vai lidar. Se ele é bravo, se ele não é, para você poder modular o peso dele, se ele está em sobrepeso, se não está em sobrepeso, isso vai ter uma influência daqui a pouquinho. Então, isso é importante. Depois disso, nós vamos começar a fazer a pesquisa, que eu chamo, faz parte do mapeamento, né, mas aquela pesquisa padrão de saber, está em jejum? Quanto tempo de jejum? Ele tem tomado medicações? Para a gente poder entender interação farmacológica. Vômito ou diarreia nos últimos dias? Desequilíbrio ácido básico, né? Desmaio nos últimos dias? Convulsão nos últimos dias? É um mapeamento que eu faço em todos os meus pacientes, um questionário que eu faço em todos os meus pacientes. A partir desse ponto que eu conheci o meu paciente, eu vou passar então para a fase de planejamento e organização do meu procedimento anestésico, ou, como queiram, do protocolo anestésico que você vai utilizar. E nós sabemos que não é obrigatório, mas na grande maioria nós fazemos uso de fármacos de MPA, de medicação pré-anestésica. Tá? Faz parte desses grupos, então, os fenotiazínicos, os sedativos, os fenotiazínicos ou tranquilizantes, os alfa-2 agonistas ou sedativos, os benzodiazepínicos, os anticolinérgicos, tá? E entra também os analgésicos. Faz parte desse grupo, o grupo dos analgésicos. E aí que pode começar todo o seu processo de analgesia transanestésica, né? Na escolha do tipo de analgésico que você vai utilizar na pré-medicação, para que você possa manter essa medicação no transanestésico. Rafael, é obrigatório utilizar o mesmo analgésico de pré-medicação como analgésico transanestésico? Não. Você pode alterar, você só precisa saber o que você está fazendo, tá? Vou dar um exemplo. Você tem que utilizar analgésicos agonistas Mi, por exemplo. Tá? O que quer dizer isso? Bom, eu vou utilizar um opioide agonista Mi na pré-medicação e vou usar um opioide agonista Mi na manutenção anestésica, no transanestésico. Geralmente, na pré-medicação você utiliza um opioide de uma potência mais baixa e no transanestésico você usa um opioide ou da mesma potência ou de potência mais alta. Tá? Não adianta você utilizar um opioide muito potente na pré-medicação e um opioide fraco na manutenção. Não justifica esse uso. Tá? Já fiz um vídeo, uma live falando do porquê, né? Se pode ou não e por que a gente faz esse tipo de associação de um tipo de opioide na pré-medicação e outro tipo de opioide na manutenção anestésica. Mas para tirar qualquer dúvida, por exemplo, você usa, você tem na sua clínica aí dolantina, tá? Dolossal, petidina, ok? Ela tem uma potência considerada, quando comparada com a morfina, 10 vezes menos. 10 vezes menos. Então, 1/10 da potência da morfina. É um opioide bom? É um opioide considerado um opioide fraco. Tá? Mas, né, já tem alguma consideração em relação à analgesia aí. E aí você quer fazer uma manutenção de analgesia no seu transanestésico com, por exemplo, morfina. Quero fazer uma infusão de morfina. Posso fazer? Pode, não tem problema. Qual o objetivo disso? Mas não é tudo agonista Mi? Não é tudo analgésico opioide agonista Mi? Tá? Só que a quantidade de receptores Mi ativados pela dolantina é uma, e a quantidade de receptores Mi ativado pela morfina é outra, porque a potência da morfina comparada à dolantina é 10 vezes mais. Então ela consegue ativar mais receptores agonistas Mi, impedindo um pouco mais a transmissão do estímulo nocivo. Tá? Então vou falar de um outro casamento que vai super bem. Metadona de pré e, por exemplo, fentanil de manutenção. A ideia é a mesma. Metadona tem mais ou menos a potência da morfina, potência 1, e o fentanil tem potência de 120 vezes mais a potência da morfina ou da metadona, que é muito parecido. Tá? Então, posso fazer isso? Pode, porque eu vou estar ligando, vou estar ativando mais receptores com a utilização do fentanil. Dito isso,
Entendido isso? Então, vocês perceberam que eu posso colocar o mesmo analgésico na pré e utilizar o mesmo analgésico de manutenção, e eu geralmente devo utilizar um analgésico de pré e um analgésico mais potente na manutenção. Tá bem? Para que isso? Para favorecer a analgesia dos estímulos operatórios que vão acontecer nesse paciente, para favorecer a sedação e o relaxamento desse paciente, para favorecer a potencialização dos anestésicos gerais. Tá, aí assim, eu tenho bombas, algumas. Pode ser que você não tenha esse número todo de bombas para fazer infusões mais controladas, mais precisas. Não, mas eu também já não tive isso. E como é que eu resolvia? Eu resolvia por gotejamento. Eu resolvia diluindo esses fármacos e colocando em gotejamento. Eu até deixei aqui o flipchart, que hoje eu vou escrever um pouquinho para poder mostrar como é que eu faço isso. Então é o seguinte, eu vou fazer um esquema para quem não tem bomba, tá? Para você hoje, na sua próxima anestesia, já pensar em fazer isso. Primeira coisa então, eu vou virando aqui, tá bem? Primeira coisa é a gente fazer aquela programaçãozinha, deixa eu puxar um pouquinho mais, de MPA. Dentro da MPA, tá, vamos supor que você vai fazer uma associação de analgésicos com um tranquilizante, que é o mais comum, né? Para quem não usa dexmedetomidina ainda. Então, algumas combinações que dá para ser feitas. Dolantina e acepran, morfina com acepran, metadona com acepran. Tá? Por que sempre o acepran? Porque é o mais comum. Tá? Eu sempre tenho na minha maleta a prometazina. Em alguns casos, eu associo a prometazina nessa pré-medicação. Tá? Mas, via de regra, sempre a cepromazina. Por isso que eu estou falando mais dela. Então, você faz lá a sua dose inicial de pré-medicação, aguarda os seus 10 a 15 minutos de pré-medicação, ok. E aí você vai com o seu paciente para o centro cirúrgico, vai prepará-lo, tricotomia, acesso direitinho. Indico para que você faça uma pré-infusão deste analgésico que nós vamos utilizar a partir de agora de manutenção. Tá? Por quê? Para que você consiga, se você pegar um gráfico, vou colocar aqui do lado, imagine isso aqui é um gráfico, tá? De concentração e tempo. E neste gráfico eu tenho uma faixa terapêutica do isoflurano, por exemplo, que é o que provavelmente você vai usar, tá? Uma faixa terapêutica do isoflurano. Então imagine que você vai começar a dar o isoflurano para esse paciente, então você começa a dar isoflurano, ele começa a aumentar a concentração e você mantém ele aqui dentro. Tá? Dá para ver um pouquinho aqui, né? O isoflurano aqui dentro da faixa terapêutica. O meu objetivo com essa pré-infusão de analgésico é ampliar essa faixa terapêutica e descer ela. Então, eu vou deixar ela maior aqui e abaixar ela. Se eu conseguir fazer isso, a quantidade de isoflurano que eu vou precisar vai ser menor. Vai ser menor, tá? Se eu colocar a infusão de analgésico depois que eu coloquei esse paciente em plano, então eu coloquei ele em plano, aí eu coloquei a analgesia, tá? A analgesia vai fazer o mesmo efeito, vai ampliar a janela e vai abaixar ela. A tendência, sem você mexer no seu isoflurano, é você perceber um aprofundamento de plano. Tá? Se você faz a pré-infusão antes, você já amplia essa janela e já abaixa ela, e aí você usa menos isoflurano para manter esse paciente. Tá? Tudo bem, você vai diminuir o ISO, mas você vai ter que perceber o aprofundamento de plano, reduzir o ISO e acertar o plano de novo. Quando você faz a pré-infusão antes, você já entra com uma quantidade de isoflurano menor. Tá? Então, sempre eu indico fazer a pré-infusão inicial. Tá, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, fez a sua pré-medicação com as suas escolhas e aí você vai escolher um analgésico de manutenção. Eu vou começar com o analgésico mais básico que provavelmente você tem na sua clínica que dá para utilizar. E aí você tem que entender sobre o analgésico em si. Estou falando da morfina, das escolhas que eu vou ter de manutenção. Tá?
Tá? Estou falando aqui, vou dar um exemplo da morfina. Lembrando que a morfina é um opioide agonista Mi, que ela tem, dentre os efeitos esperados, sedação, relaxamento, né? Mas ela libera histamina, ela faz diminuição de motilidade gastrointestinal, ela faz espasmo de esfíncter uretral interno, então ela tem alguns efeitos colaterais, ela dá muita ânsia, vômito, salivação, tá? Dá para usar? Eu usei muito, já usei demais, tá ok? Como é que eu faço para fazer uma infusão contínua de morfina? Eu estou partindo do princípio de que você não tem bomba de infusão, de seringa, tá? Que então você não tem bomba, tá? Como é que você vai fazer isso? Como é que eu indico? O problema de não ter bomba é que você vai precisar de um volume grande de analgésico para que você consiga fazer um sistema de gotejamento. Não dá para, mas eu quero diluir pouco, eu não quero gastar muito. Tá, você vai ter que, por exemplo, diluir essa quantidade de morfina numa seringa de 10 ou 20 ml. E como é que você vai gotejar 10 dentro de uma seringa para o seu paciente? Não dá. Por isso que você vai ter que diluir ela em fluido. Primeiro ponto importante é, toda diluição deve ser feita em solução fisiológica. Toda diluição de opioide deve ser feita em solução fisiológica. Tá? Com isso, então, você vai utilizar, recomendo você utilizar e começar a comprar fluidos de solução fisiológica de 100 ml. É mais fácil para a gente poder fazer esses cálculos. Rafael, eu não consigo achar esse fluido de 100 ml. Não tem problema. Compra de 250 e você vai descartar, vai jogar fora 150 ml. Então, pega de 250, liga o seu equipo direitinho e deixa extravasar aí 150 ml para que você fique com 100 ml dentro do frasco. É assim que eu fazia. Quando eu não conseguia achar o fluido de 100 ml, tá? Eu fazia dessa forma. Pegava de 250 ml, jogava fora 150 e ficava com 100. Partia do princípio que ele tem 100 ml. Tá bem? Para 100 ml, para que você use, por exemplo, uma dose de manutenção transanestésica de morfina. Então, dose de manutenção de morfina, que eu vou recomendar 0,12 miligramas por quilo por hora. Tá? 0,12 miligramas por quilo por hora. É a dose de morfina que eu recomendo você utilizar de manutenção para esse paciente. De uma forma prática. Você pode fazer cálculos aqui. São cálculos relativamente simples, mas hoje eu vou dar mais mastigado para você. Como é que você vai resolver isso? Para 100 ml, tá? Deixa eu só colocar aqui. Para 100 ml, você vai utilizar para 100 ml, você vai utilizar 1,2 ml de morfina. Entenderam isso? Então vamos lá. Você vai pegar o seu frasco de 100 ml que você tem de fluido e vai colocar dentro desse frasco 1,2 ml de morfina. Tá? Então você tem uma concentração agora de morfina e essa diluição que eu estou recomendando você a fazer é porque vai facilitar agora a taxa de manutenção do seu paciente. Tá? Então agora você tem um fluido, um bagzinho, ligado no seu equipo, aqui é aquele copinho do equipo, tá? E a partir daqui você leva isso para o seu paciente, tá bom? A partir desse ponto que você tem essa concentração de 1,2 ml de morfina diluído em 100 ml de solução fisiológica, como é que você vai mandar isso para o seu paciente? Você vai mandar isso para ele numa taxa de manutenção, agora, de 1 ml por quilo por hora. 1 ml por quilo por hora. Rafael, eu não tenho bomba. Tudo bem, vamos transformar isso aqui em gotejamento. Como? É só eu lembrar de que 1 ml nos equipos convencionais que nós utilizamos, 1 ml
eu preciso de 20 gotas do equipo macro gotas para fazer 1 ml. Lembra disso? Então, cada 20 gotas no equipo macro gotas, eu tenho 1 ml. Então, se eu tenho 1 ml por quilo por hora, eu posso entender que eu posso fazer 20 gotas por quilo por hora. 20 gotas por quilo por hora. Tá? É a minha velocidade de manutenção para a morfina. Que, na verdade, essa velocidade de manutenção ela vai ser sempre constante. Isso aqui não muda. Isso não muda. Isso sempre é dessa forma. 1 ml quilo-hora, tá? E eu transformo isso em 20 gotas por quilo por hora, isso é constante. A única coisa que vai variar é o analgésico que você vai utilizar nessa formulação aqui. Tá? Então aqui eu estou indicando a morfina, que provavelmente é o opioide que você tem aí na sua clínica para você utilizar. Então aí eu indico, faça a morfina na pré-medicação, com as associações que você está acostumado a fazer, e faça uma infusão de morfina desta forma aqui. Tá? Pega o teu frasco de 100 ml, dilui 1,2 ml de morfina dentro dele e faça uma manutenção de 1 ml quilo-hora ou 20 gotas por quilo por hora no seu paciente. Pronto, você já tem uma analgesia transanestésica montada sem a utilização de uma bomba. Rafael, eu tenho uma bomba de equipo. Se você tem uma bomba de equipo, ótimo. Monta o teu fluido no seu equipo macrogotas, por exemplo, e pega o equipo, a extensão do equipo, coloca na sua bombinha a sua bombinha peristáltica e diga para a sua bomba peristáltica que você quer uma taxa de manutenção de 1 ml por quilo por hora. Ah, então o meu paciente pesa 15 quilos. Ok, 15 ml por hora. É o que você vai colocar lá na sua bomba. Tá? Você consegue perceber por que eu tenho várias bombas, principalmente as bombas de manutenção? Porque as bombas de manutenção de seringa, porque eu não preciso diluir tanto, não preciso diluir em 100 ml, eu diluo em 10 ml, em 20 ml, eu faço seringas de 10 ou 20 ml, eu vou economizando. Tá? Eu vou economizando fármaco de diluição e vou economizando os volumes. A metadona no trans, mesma taxa? Felipe, seguinte, taxa de manutenção de metadona não foi ainda muito bem estabelecida. Tá? Não é comum nós utilizarmos a metadona como analgésico de manutenção. O que eu vou recomendar aqui é a morfina. Lembra que a partir da morfina eu posso montar um milk, tá? Que é morfina, lidocaína e ketamina. Desculpa, morfina, lidocaína e ketamina. É um milk. Tá? Eu posso montar, por exemplo, um filk, fentanil, lidocaína e ketamina. Vamos falar do fentanil. Como é que eu faria isso com o fentanil? Você faz a sua pré-medicação, mais uma vez, escolha o analgésico da sua pré-medicação. Pode ser desde uma dolantina, pode ser a própria morfina, pode ser a metadona, tá? Associado ou não à acepromazina, cada caso é um caso. Mas geralmente sim, né? Nós fazemos o que nós chamamos de neuroleptoanalgesia, faz a pré-medicação, espera lá o seu período de 10 a 15 minutos e aí nesse período você prepara a tua infusão. Se for morfina, dessa forma. Se for fentanil, o que eu recomendo para que você tenha uma taxa de manutenção transanestésica de analgesia no seu paciente de 5 microgramas por quilo por hora, tá? Para que você tenha 5 microgramas por quilo por hora de manutenção, recomendo que você dilua nestes 100 ml de solução fisiológica 10 ml de fentanil. 10 ml de fentanil. Então, mais uma diquinha. Quando o volume fica um pouquinho maior, você tem 100 ml no seu fluido, não tem? Ok. O que você vai fazer? Você não vai colocar 10 de fentanil nele? Tira 10 de solução fisiológica. Vamos lá? 100 ml de solução fisiológica, tira 10, fica 90, coloca 10 de fentanil, volta, fica 100. Então você volta ao volume original dele. Tá? Por que eu não faço isso com a morfina? Poderia fazer,
Poderia fazer. Tira 1,2 ml de solução fisiológica, põe 1,2 ml de morfina, volta a 100. Mas aí o volume é tão baixo que às vezes não vai fazer muita diferença esse volume de morfina, 1,2 ml a mais em 100 ml de solução fisiológica. Agora, já o fentanil, 10 ml são 10%. Tá? São 10%. Então, recomendo. De novo, solução fisiológica, 100 ml. Vou fazer com fentanil. Qual é o volume de fentanil que eu vou colocar em 100 ml? 10 ml de fentanil. Então, tira 10 ml de solução fisiológica, põe 10 ml de fentanil. Pronto, está diluído. Para que você tenha uma taxa de manutenção de 5 microgramas por quilo por hora. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar como velocidade de manutenção 1 ml por quilo por hora. Lembra que eu falei que isso aqui é fixo? Isso não muda. O que vai mudar é o fármaco que você vai colocar lá dentro. Essas diluições que eu estou ensinando é para que você mantenha isso constante. Fica mais fácil. Tá? Então, 1 ml por quilo por hora é a velocidade de manutenção que você vai utilizar com o fentanil. Não tenho bomba, 20 gotas por quilo por hora. Por quê? A cada 20 gotas no equipo macro gotas, eu formo 1 ml. Ah, meu paciente é muito pequeno, não dá para utilizar equipo macro gotas. Ok, usa equipo micro gotas. Eu não tenho dinheiro, tá caro comprar bomba, tá? Não é barato comprar as bombas, né? Bomba hoje está na faixa de 3.500, 4.000 reais, dependendo das bombas de infusão. Mas você tem aqueles contadores de gota. Ele é preciso? Mais ou menos, mas é uma referência. É uma referência. Sabe aqueles... são umas caixinhas que você acopla aqui no visor do seu equipo. Tá? Então você coloca ali, ele é digital, ele até te dá, ele pergunta se é equipo macro ou micro, e ele te dá se você quer em ml hora ou se você quer em gota por minuto. É uma referência, Eu comecei assim, eu comecei com esses contadorzinhos. Eu comecei contando, depois eu passei para esses contadorzinhos que eu colocava no meu equipo. Depois eu comprei minhas bombas. E aí a hora que você entra na bomba e fica muito mais tranquilo. Fica muito mais preciso você trabalhar e conseguir controlar as suas infusões. Tá? Uma coisa importante. Em relação àquela pré-infusão que eu disse para você começar primeiro com a pré-infusão antes de fazer a indução e manutenção anestésica. Para que a gente amplie a faixa terapêutica e reduza ela. Se você usar morfina, você deve respeitar um tempo de pré-infusão de aproximadamente 6 minutos. Tá? Mas se você não for fazer com o fentanil bolos inicial, que é o que eu vou indicar você a fazer aqui, você tem que aguardar como período de pré-infusão de aproximadamente 30 minutos. Exato. O fentanil tem essas particularidades. Tá? Então, se você fizer a pré-medicação, seja lá com metadona, ou seja com petidina, ou morfina, o que você quiser. E você, eu aprendi com o Rafael, vou fazer uma manutenção de analgesia com fentanil. Ótimo. Diluir direitinho, do jeito que eu expliquei, e aí eu tô lá. E aí você acha que está fazendo analgesia de fentanil. Só que, se você não fizer o bolus inicial do fentanil, o fentanil vai demorar em torno de meia hora para que ele atinja o target inicial e ele faça o seu efeito analgésico. Então, o fentanil, se você for utilizar, tem que fazer o bolus inicial. Para fazer bolus inicial de fentanil, já fiz um vídeo falando sobre isso, explicando detalhadamente como faz isso. Mas vamos lá. Você vai primeiro calcular a dose do fentanil, varia de 2,5 a 5 microgramas por quilo, tá ok? Puxa o volume do fentanil que você calculou, pelo peso do paciente, dilui na proporção 1:3, com solução fisiológica, numa seringa. Vou chutar aqui. Calculei lá, deu 1 ml de fentanil. Então eu puxo uma parte de fentanil para 3 partes de solução fisiológica. 1 ml de fentanil para 3 ml de solução fisiológica. Agora eu tenho 4 partes. Quanto tempo de infusão de bolus inicial? 4 minutos. Uma parte por minuto. Tá?
Terminado de fazer esse fentanil de bolus inicial, aí eu engato o meu paciente na manutenção do fentanil que eu já diluí. Ok? Aí você faz a sua manutenção anestésica. Tá? Ok. Fiz direitinho, fiz minha MPA, fiz minha pré-infusão, fiz a indução, fiz manutenção. Estou lá anestesiando meu paciente. Ótimo. Particularidades. Tanto morfina quanto fentanil têm efeito acumulativo. O fentanil é um dos piores. Tá? O fentanil, a partir de 40 minutos, ele tem um efeito acumulativo muito, muito evidente. A ponto, e nós sabemos que um dos principais efeitos adversos dos opioides é a depressão respiratória. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado, principalmente na recuperação agora desse paciente. Tá? Até 40 minutos de infusão, recomendo que você comece a fazer um desmame do fentanil de aproximadamente 15 minutos. Tá? Então, 15 minutos antes da ideia do término da cirurgia, e aí começa a complicação. Porque às vezes está, não, falta só 2, 3 pontinhos, e a coisa se estende por mais 1 hora. Não é assim que acontece de vez em quando? Tá? E aí você começa a fazer o desmame do opioide, né? Mas tem que ser feito. A não ser que termine o procedimento, terminou a cirurgia, e você vai ficar com o seu paciente mais 15, 20 minutos fazendo o desmame do fentanil. O que é o desmame? É desligar o fentanil, só que dando suporte ventilatório para ele. Tá? Sempre. Então, ou você faz o desmame antes, para terminar junto com a cirurgia, ou você espera terminar a cirurgia e faz o desmame depois. Eu estou falando para infusões de fentanil de até 40 minutos, tá? A partir de 40 minutos, o fentanil faz uma curva de acumulação muito drástica. Então, esse desmame, ele pode ter que ser feito com aproximadamente 40 minutos, 1 hora. Tá? Antes ou depois. Então, tomar um pouco de cuidado. Antes é mais complicado, né? Mas depois. Então, o suporte ventilatório e respiratório desse paciente tem que ser observado muito, muito próximo. Tá? Mantenha esse paciente entubado, mantenha ele no oxigênio a 100%, observe a ventilação, a respiração desse paciente, a ventilação dele. Ele não está mais aceitando a sonda. Tira a sonda, põe uma máscara de oxigênio, suplemente, observe se ele, depois que você estubou, se ele realmente está respirando direitinho. Você que não tem tanto recurso farmacológico, vocês viram que eu nem entrei em remifentanil, em sulfentanil, nem entrei muito no mérito de uso de bombas. Tá? Eu quis trabalhar em um processo mais tranquilo, onde a maioria dos meus colegas tem recurso, né, que é ter uma morfina e um fentanil na maleta, e como resolver este processo com estes fármacos. Ok? Isso dá para ser feito a partir da próxima anestesia agora que você vai fazer. Né? Então não esqueça de fazer um bom planejamento, boas escolhas, tá, dos seus fármacos para cada paciente. A gente sempre fala, tem receita de bolo? Olha, não é para ter. Não é para ter, porque cada paciente tem as suas necessidades e as suas limitações. Você tem que saber escolher. Né? Por exemplo, você pega, Rafael, eu não tenho, eu só tenho dolantina. E já fui em clínica que a pessoa tinha tramal e dolantina. Né? Ela pode fazer alguns procedimentos? Pode, procedimentos muito leves, muito simples e rápidos. Tá? Você tem que estar preparado farmacologicamente para que você consiga fazer anestesias de manutenção. E depende do tipo de cirurgia que você quer fazer. Né? Hoje, assim, eu já comentei algumas vezes, hoje eu não considero mais a ketamina como um anestésico de manutenção. Tá? Eu uso ela como coindutor, eu uso ela como analgésico, eu uso ela para algumas coisas, mas ainda tem colegas que utilizam a ketamina como anestesia dissociativa e faz procedimentos cirúrgicos. Eu já fui de um tempo que ela era usada para isso, mas hoje, com a qualidade que nós temos de fármacos, com o conhecimento farmacocinético, farmacodinâmico, eu já tirei ela desse escopo de anestesia de manutenção. Então a coisa evolui, e vocês têm que evoluir também. Tá? Só que para isso precisa conhecer o fármaco.